E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rui Monteiro, começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro, né? E hoje o vídeo começando um pouco diferente aí, já com imagens aí, melhores momentos de um jogo, né? Vocês já estão acompanhando aí, né? Que é o tema do vídeo de hoje. Não só esse jogo, que foi a final da European Cup, né, da Taça dos Campeões Europeus, a taça que sucede a Champions League, né, de 1978 e 1979. Esse jogo aí foi a final entre Nottingham Forest da Inglaterra e Malmo da Suécia, né? Esse é o tema do vídeo de hoje, não só a final, como também e principalmente essa competição aí, né? Esse campeonato aí é justamente aquele campeonato que indicava o campeão para disputar a extinta Copa Intercontinental, né, entre o melhor clube da Europa e o melhor clube da América do Sul. Por que que vocês estão vendo esse vídeo de melhores momentos aí, que daqui a pouco vai acabar, daqui a pouco sai o gol aí da vitória do Nottingham Forest, esse jogo que foi no Estádio Olímpico de Munique, dia 30 de maio de 1979. Por que que nós vamos falar desse campeonato aí, dessa edição da European Cup nesse vídeo de hoje? Estamos começando uma série especial aí que ela não vai ter uma temporalidade específica, né? De vez em quando vai sair algum vídeo, né, de surpresa, né? Não é nada planejado assim, mas essa série chama Edições Limitadas. Aí vocês acabaram de ver o gol do título aí, né? Do Nottingham Forest. Chama Edições Limitadas. E vai contar um pouco de história de campeonatos que entraram para a história por um motivo ou outro, né? Algo de muito chamativo assim nesses campeonatos. E o que teve de tão interessante nesse campeonato dos campeões europeus da temporada 78-79? Como vocês estão vendo aí agora na tela, e essa é a thumb do vídeo, né? A capa do vídeo, foi o campeonato dos times pequenos, né? Aqueles times que ainda não tinham um renome internacional dentro da Europa, não eram considerados grandes clubes europeus, mas mesmo assim acabaram deixando pelo caminho outras equipes, né, com mais projeção internacional na época, e chegaram essas 8 equipes que estão representadas pelos escudos que vocês estão vendo aí na parte de baixo do vídeo, chegaram nas quartas de final, desbancando alguns favoritos, né? Daqui a pouco vai começar uma série de artes aí, que vai contar um pouquinho da história dessa competição pra gente, mas antes só deixando aqueles lembretes de sempre, né? Inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho, né? Não necessariamente nessa ordem, porque são coisas muito importantes aí pra gente, tá bom? Que tá começando a produzir conteúdo aqui no YouTube para nos motivar a prosseguir com esse trabalho, tá bom? Então agora começando o Edições Limitadas número 1, A Vez dos Pequenos. A Taça dos Campeões Europeus 1978-1979. Vamos lá então. Primeira fórmula de disputa desse campeonato, diferente da Champions League de hoje, né? Tinha 33 equipes, das quais 32 campeões nacionais, então não tinha vaga para vice, não tinha vaga para terceiro, para quarto, igual acontece hoje nas ligas mais fortes, né? Os 32 campeonatos, os 32 campeões nacionais, mais o campeão anterior, que nesse caso foi o Liverpool, que ganhou a edição 77-78. Com 33 equipes, primeiro tem uma fase preliminar, um mata-mata entre duas equipes, uma elimina a outra e restam 32. A partir daí começa 16 avos de final, é a segunda fase, oitavas de final é a terceira fase, depois quartas de final, semifinal e final, tá? A final, jogo único, como é hoje, como sempre foi no caso do principal torneio de clubes europeus. Tá bom, pessoal? Vamos continuando aí. Falar agora das grandes equipes que não disputaram esse campeonato, né? 77, 78 foi um ano de muitas surpresas na Europa. Então eu separei os países que tiveram as maiores surpresas. No caso aí, da esquerda para a direita, os 3 primeiros escudos realmente surpreendentes,
esses times não estarem nessa competição. O Bayern de Munique, que anos antes tinha conquistado um tricampeonato seguido, o campeão alemão do ano anterior da Alemanha Ocidental foi o Colônia, que a gente vai ver muito nesse vídeo aqui ainda. O Ajax também, que no início da década de 70 emendou também 3 taças europeias, né? Também não vai estar aqui. Quem vai ser o campeão holandês do ano anterior vai ser o PSV. Né? O Manchester United, que não vai estar aqui também. Por que está aqui? Porque já era um campeão europeu. Né? Ele ganhou o título da Taça dos Campeões Europeus lá na década de 60. E o Benfica, que nessa época ainda era tido como o segundo maior time da Europa. Né? Aí nem tanto uma surpresa, porque quem acabou classificando por Portugal aí para essa edição foi o Porto. Né? Além desses 4 clubes enormes, gigantes, também teve outros tão grandes quanto, né? Ou que já tinham uma história de títulos e de colocações importantes nesse próprio campeonato, ou que depois iriam fazer uma história mais forte, né? É o caso da Inter de Milão, é o caso do Milan, vocês estão vendo aí na tela, é o caso do Celtic. Nesse ano quem classificou para o campeonato foi o Rangers, né? Que a gente vai ver que eliminou grandes equipes. É o caso do Feyenoord, todos esses 4 que eu citei aí já tinham sido campeões. É o caso do Barcelona, que já tinha sido vice. O caso do Atlético de Madrid, que tinha sido vice em 74 para o Bayern de Munique. O caso do Borussia Dortmund, do Chelsea, 2 times que mais tarde iriam ganhar a Champions League, né, a partir da década de 90. É o caso do Paris Saint-Germain, do Manchester United, do Roma, do Arsenal. Todos esses clubes aí, quando a Champions League, né, aí, a última edição da Taça dos Campeões Europeus é em 91, 92, a primeira edição da Champions, com esse nome Champions, é 92, 93, a partir do momento que aumenta o número de times por país, esses escudos aí, esses clubes, a gente se acostuma a ver com muita frequência, praticamente todo ano, a maioria desses clubes aí estão na Champions League. E tanto os 4 que eu passei anteriores, quanto todos esses 14 times aí, não sei se são 14, 5 mais 4 mais 3, mais 12 times, né? Nenhum desses 16 times estavam nessa edição 78, 79. Então já começa por aí, né? Times gigantes que participaram dessa edição e foram eliminados na primeira e na segunda fase. Né? Então, zebra. Quem ganhou desses times aí foi considerado na época zebra, né? Real Madrid foi eliminado, Liverpool foi eliminado pelo campeão Nottingham Forest, aí nem tanto uma zebra, né? Porque o time se mostrou que ia ser o campeão e era o atual campeão inglês, né? Juventus de Turim, Porto e PSV. Então, são todos grandes clubes aí que já tinham tradição dentro da Europa, dentro de seus países, né? Muito fortes, gigantes, como está escrito aí, e que foram eliminados na primeira e na segunda fase. Quem derrubou esses gigantes em 78 e 79? Né? Na primeira fase, já caiu o Liverpool para o Nottingham Forest, já caiu a Juventus para o Rangers e já caiu o Porto para o AEK Atenas. Né? Na segunda fase, o Rangers apronta mais uma, aí para cima do PSV, e o Grasshoppers apronta para cima do Real Madrid. Então esses grandes clubes aí acabam não chegando nem nas quartas de final. Então se coloca um quadro que ele é muito raro dentro da Champions League ou dentro da Taça dos Campeões Europeus, que é chegar nas quartas de finais 8 times e nenhum deles ter sido campeão ainda. Né? Então, dos 8 times que chegaram nas quartas de final de 78 e 79, nenhum ainda havia sido campeão. E só aconteceu 2 vezes na história. Em 60, 61, que no caso, como o Real Madrid, ele ganha de 56 a 60 5 títulos seguidos, em 61 ele não consegue chegar nem às quartas, aconteceu isso. Mas fora 60, 61, só esse ano. E olha que a gente já está falando da 24ª edição da Champions League, né? E atualmente já aconteceram 65. Então, em 63 edições, só 2 vezes não chegou campeão nas quartas de final. E uma das 2 vezes é esse campeonato que a gente está contando aqui para vocês. Por isso que a gente chama esse campeonato de uma edição limitada.
E quais foram os confrontos dessas quartas de final, com aqueles escudinhos que vocês viram lá na thumb do vídeo, né? Que definiram os semifinalistas. Rangers e Colônia, da Alemanha, né? A Colônia levou a melhor, né? Grasshoppers e Nottingham Forest, da Inglaterra, Grasshoppers da Suíça. O Forest levou a melhor, o Nottingham Forest levou a melhor. Os escudos da esquerda, pessoal, faz o primeiro jogo em casa, tá? Malmo da Suécia e o Wisla Krakow da Polônia, né? O Malmo da Suécia levou a melhor, deu um branco aqui, né? O Krakow decidiu em casa na Polônia. O Dinamo Dresden da Alemanha Oriental, né? Contra o Áustria Viena, e a Áustria Viena levou a melhor. Então classificou aí para a semifinal o Rangers, o Colônia, o Nottingham Forest, o Malmo e o Áustria Viena, né? Aí vocês estão vendo o caminho desses times até a semifinal, né? O Colônia eliminou o Akranes Sports, que é um time islandês, um time lá até hoje um dos maiores campeões islandeses, apesar de que tem muito tempo que não conquista título, né? O Lokomotiv Sofia, da Bulgária, time importante lá na Bulgária também, e o Rangers, que tinha eliminado clubes importantes anteriormente, né? O Nottingham Forest eliminou o Liverpool na primeira fase, o AEK Atenas na segunda fase e o Grasshoppers da Suíça, como vocês viram na arte anterior aí, nas quartas de final. O Malmo passou por Mônaco na primeira fase, né, por Dinamo de Kiev na segunda fase e eliminou o Wisla Krakow nas quartas de final. E por fim, o último semifinalista, que foi o Áustria Viena, que passou pelo Vlasnia da Albânia e pelo Lillestrøm da Noruega, e eliminando por fim nas quartas de final o Dinamo Dresden. Então vocês percebam aí que desses times todos aí, eles nem foram os responsáveis, os 4 que chegaram na semifinal, pela eliminação dos favoritos dessa edição, né? Isso acabou acontecendo mais no caso com o Rangers. Não é isso que eliminou 2 favoritos, a gente viu aí em uma das artes passadas, tá bom? Agora vamos ver essa semifinal. O que aconteceu na semifinal? O Colônia enfrentou o Nottingham Forest, 1-0 para o Nottingham Forest na Alemanha, no primeiro jogo, e 3-3 na volta, na Inglaterra, classificando o Nottingham para a final, né? E o Malmo enfrentou o Áustria Viena, ganhando o primeiro jogo na Suécia por 1-0 e empatando o segundo 0-0 na Áustria, classificando também para a final. Então, uma final inédita aí, né, entre Nottingham Forest e Áustria Viena, que vocês estavam vendo aquele vídeo lá aquelas imagens, né, do início do nosso vídeo de hoje. Né, aí numa tela bônus para vocês terem uma noção de como que sobrou para os times grandes nem na artilharia, porque o artilheiro foi o Claude Sulzer, do Grasshopper, da Suíça, um atacante importante, inclusive da seleção suíça também, lá mais ou menos dessa época, né? Ele fez 11 gols, ele fez muito mais gols que o vice-artilheiro, que foi o Gary Beatrice, do Nottingham Forest, com 6, e o terceiro foi o Walter Schachner, do Áustria Viena, com 5 gols. Então, nem os artilheiros vieram dos times grandes, né? A final, pessoal, aconteceu lá no Estádio Olímpico de Munique, no dia 30 de maio de 1979. E quem fez o gol do Forest, o gol único da partida, foi o Francis, aos 46 minutos do primeiro tempo, que é essa imagem que ficou aqui para vocês durante o vídeo todo de hoje, né? Esse cara cabeceando aí é o próprio Francis, o cara que fez o gol do título do Nottingham Forest. Nesse ano, o Nottingham Forest decidiu disputar o Intercontinental, acabou sobrando para o Malmo, que foi jogar contra o Olímpia, perdeu por 3-1 lá na Suécia, no próprio estádio deles, né? E o Olímpia acabou sendo campeão mundial desse ano. No ano seguinte, o
O Nottingham Forest vai disputar, aí já contra o Nacional do Uruguai vai perder também, não vai conseguir ser campeão mundial. Tá bom, pessoal? Agora eu deixei pro final aqui mais um vídeo aí com gol, esse gol que foi um dos gols mais importantes aí, talvez o gol mais importante da história do Nottingham Forest, né, aos 46 do primeiro tempo, do Francis. E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like, inscreve, aciona o sininho, porque é muito importante para nós e a gente agradece, tá bom? Um abraço.